Oi, gente do meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar aqui a câmera, pessoal. Então, eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo hoje. Eu estava aqui no meu momento de manhã cedo, falando com Deus, eu estava fazendo o meu devocional, e às vezes a gente fica naquele momento de reflexão, querendo ficar sozinha, querendo ficar como Elias, né, na caverna, no cantinho do pensamento, mas Deus tem sua forma linda de trabalhar e de falar com a gente, não é verdade? Então eu quero dividir com vocês. Eu estava lendo a passagem, né, bem conhecida, sobre Davi. Deus estava falando algumas coisas comigo sobre a rejeição, o desprezo e o abandono. E eu estava assim, conversando com Deus. Deus, parece que o Senhor tem algo, uma chama, assim, para trazer para perto do Senhor sempre uma pessoa que é desprezada, humilhada. E eu tava, Deus, parece que a maioria das pessoas que o Senhor chama é sempre nesse grau de desprezo, de abandono. O que que acontece, né? E eu tava assim, o que que o Senhor tem? Assim, parece que o Senhor só chama essas pessoas assim, e Deus começou a falar comigo. É como se eu estivesse dizendo assim para Deus: Deus, parece que o Senhor espera a pessoa tá sendo rejeitada, humilhado, abandonado, para o Senhor fazer alguma coisa. É como se eu. Foi bem isso aí que eu estava conversando assim com Deus. E Deus, ele estava falando comigo na Sua palavra. E ele me levou para a história de Davi, que está lá em 1 Samuel 16, e depois vocês podem conferir. E tocou muito meu coração, é quando Deus fala para Samuel, e eu vou só, né, gente, só dar assim, eu vou ser bem objetiva, não vou contar a história toda, mas depois vocês conferem lá. Quando Deus fala para Samuel ir até a casa de Jessé sacrificar, que quando Samuel chegasse lá, ele iria indicar a quem Samuel iria ungir naquele dia. Quando Samuel ele chega à casa de Jessé, no versículo 6 diz que assim que ele viu Eliabe, ele logo pensou em seu coração que pudesse ser Eliabe, talvez o mais próximo e parecido com o Saul. E Deus fala assim para ele, eu vou ler para vocês. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus falou: Samuel, não é esse. Calma lá que ainda tem mais. E nos versículos seguintes, é o próprio Jessé agora que começa a trazer os seus filhos para Samuel, um após um. Então Jessé sabia que Samuel estava ali, logicamente, para ungir um dos seus filhos, porque a unção naquela época era para um sacerdote ou para se tornar um rei. Ele sabia que Samuel estava ali para ungir um dos seus filhos, mas não sabia ainda que era para ser o futuro rei de Israel. Isso ele não sabia, mas ele sabia da unção, porque agora ele começa a passar para Samuel um após um dos seus 7 filhos. E eu acho interessante que Deus começou assim a detalhar para mim, sabe, que quando ele começa a passar e Deus vai dizendo assim para Samuel: não é esse, não é esse, não é esse. Em nenhum momento, quando passam os seus 7 filhos, e eu até me emociono, sabe, a forma que Deus tem de falar, né, de nos confortar. E acabam-se todos os filhos. E Samuel não sabia que Jessé tinha mais um. E ao invés de Jessé falar assim: olha, passaram-se esses, mas espera um pouquinho que eu ainda tenho Davi. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Mas não é isso que Jessé nem os seus filhos
falam para Samuel. Pelo contrário, quando se acabam-se todos os seus filhos e Samuel percebe que Deus não escolheu nenhum, é Samuel que fala: acabaram-se os teus filhos? Samuel não entendeu. Como assim, Deus? O Senhor me manda aqui e não vai ungir nenhum? É Samuel, em nenhum momento é Jessé, nem os seus outros filhos. E ele fala: não, tem um que está cuidando ali das ovelhas no campo. Em nenhum momento Jessé fala assim: olha, espera só um pouquinho, tá, Samuel, que eu vou mandar alguém chamá-lo. Ele não fala isso, é o próprio Samuel que diz: olha, então manda chamar, que ninguém vai participar desse banquete nem desse sacrifício enquanto não chegar esse teu outro filho. Provavelmente ali Samuel já começou a entender muitas coisas. E eu quero dividir com você é que se não fosse Deus a escolher Davi, que estava lá no campo, ninguém, nem o seu próprio pai, nem os seus irmãos iria chamar Davi. Davi estaria no pasto, cuidando das ovelhas, estava no campo até agora, porque nem o seu pai, nem os seus irmãos chamaram Davi. Então o Senhor falou comigo que Davi, ele estava lá numa posição ali de rejeição, porque nem para o banquete ele seria chamado, se não fosse Deus honrar e tirar Davi daquele lugar de desprezo. Aí manda chamar Davi, Davi vem e ele recebe ali por Samuel a unção. E sabe algo que me chamou a atenção? É que quando Davi chega, gente, ele é ungido no meio dos seus irmãos. Esse detalhe parece pequeno e bobo, mas não é. Os seus irmãos olharam aquilo, a Bíblia não diz, mas sabia, eles sabiam, eles eram judeus e sabiam que ser ungido significava um cargo superior. E eles podem ver Davi no campo, agora é ungido. Eles não sabiam o que era, mas dentro de si pensaram: uau, o que será que vai ser de Davi sendo ungido? E ele é ungido no meio dos seus irmãos, no versículo 13. Lembra de José? José, se não fosse, José foi vendido pelos seus irmãos, desprezado pelos seus irmãos, vai para o Egito como escravo, chega lá, ele é caluniado, ele vai para a prisão e ele pede para o copeiro lembrar dele. Depois que José interpreta o sonho, ele fala: olha, eu não tenho culpa de estar aqui, mas quando você estiver num lugar, numa posição melhor, lembra-se de mim. E o que aconteceu com o copeiro também se esqueceu de José. Se não fosse Deus por José, estaria até hoje no calabouço. Mas Deus teve que fazer todo um reboliço ali no Egito, o faraó sonhar para assim mandar trazer José e tirar José do calabouço. E assim mesmo na sua vida, muitas vezes você vai se ver de fora de muitos banquetes, de muitas festas, mas Deus no momento certo irá te honrar, irá te exaltar. Continue assim no seu cantinho, quietinho, adorando, louvando, não desista, que no tempo certo o Senhor vai te tirar do pasto. Glória a Deus. Assim como fez com Davi, exaltando e honrando Davi. E a gente sabe da história que tempos e anos depois, Davi é consagrado o rei, porque ali ele é cheio do Espírito Santo, recebe ali a unção, é ungido e anos depois ele vai se tornar o rei de Israel. Grande foi a exaltação na vida de Davi. Se você por algum momento ficou de fora ou se sentiu de fora, continue na sua posição, não critique, não fale mal de ninguém, só leve a Deus em oração, que no tempo certo Deus vai te honrar. E foi isso que o Senhor falou para mim no dia de hoje, que muitas das vezes a gente se sente, não é, rejeitado, humilhado, mas assim como Davi também foi rejeitado e esquecido, o Senhor lembrou dele. E foi isso que Deus falou comigo. Viu, Élica, porque eu mandei chamar Davi, porque eu ungi Davi, porque ele foi esquecido por muitos, mas não por mim. Fique com essa palavra.
em nome de Jesus. E se você sentir no teu coração, compartilhe esse vídeo. Graça e paz, pessoal. Até mais.